Meus queridos e amados, a paz do Senhor para todos. É bom uma vez mais poder estarmos reunidos na presença do nosso querido e maravilhoso Deus para darmos sequência à nossa série sobre os estudos das cartas paulinas. É muito bom uma vez mais estarmos aqui conectados para que juntos possamos fazermos uma dissertação de forma panorâmica para que nós possamos estar cada dia crescendo no conhecimento do Senhor. As cartas do apóstolo São Paulo são cartas que, na verdade, nos deixam uma gama de informação e de conhecimento muito grande. Quando nós nos fundamentamos e nos calcamos e nos consubstanciamos na bendita e inerrante palavra de Deus, nós nos fortalecemos para que nós possamos, como diz o próprio apóstolo São Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Nós estamos aqui dando a nossa pequena contribuição no sentido de que nós possamos estar de alguma forma ajudando aqueles mais novos para que juntos possamos estar a cada dia aprendendo a genuína, perfeita palavra do Senhor. Amados, nós estamos hoje diante da carta do apóstolo São Paulo, redigida e endereçada à igreja em Tessalônica, 1 Tessalonicenses. Nós estaremos então fazendo uma breve abordagem. Carta do apóstolo São Paulo à igreja em Tessalônica. E eu gostaria de te convidar para que juntos possamos estar então lendo a palavra de Deus. Primeiro capítulo, e nós estaremos lendo versículo 1 que diz-nos assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalônica, em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A carta do apóstolo São Paulo, redigida e endereçada à igreja em Tessalônica, ela tem algumas peculiaridades que se diferem das demais cartas paulinas. Vamos considerar logo, introdutoriamente, que a carta de Paulo, endereçada à igreja de Tessalônica, ela praticamente não contém nada que alude ao Antigo Testamento. E olha que Paulo, ele era versado no Antigo Testamento, rabino, criado, como todos vocês sabem muito bem, a título apenas de recapitularmos, aos pés do célebre doutor Gamaliel, grande e exímio teólogo, um dos maiores exegetas daquela época. E Paulo conhecia muito bem como fariseu que ele era. Porém, uma das particularidades ou peculiaridades dessa carta paulina é que Paulo, ele não faz nenhuma alusão ao Antigo Testamento. Essa carta, queridos, também ela é conhecida, ela ficou conhecida como o Evangelho do Advento. Evangelho do Advento, porque essa carta, ela faz uma abordagem não concisa, mas uma vasta abordagem sobre o que diz respeito ao arrebatamento da igreja, sobre a questão da volta de Jesus, sobre a questão daqueles que já partiram para o Senhor, aqueles que já dormem no Senhor. Paulo também ele faz uma abordagem sobre os que estão vivos, como será o advento do arrebatamento da igreja. Então, Paulo ele faz alguns esclarecimentos que são muito pertinentes nessa carta do apóstolo São Paulo à igreja em Tessalônica. Tessalônica, queridos, atualmente é chamada de Salônica e ela fica na Grécia. E na época do apóstolo São Paulo era uma das maiores cidades, ou, se não, a principal cidade daquela época. Ela ficava próxima à Macedônia, com uma população estimada algo em torno de 200 mil pessoas, 200 mil habitantes. Também passava por Tessalônica uma via conhecida como Via Egnácia, que era uma estrada militar. Era uma estrada onde constantemente passava os militares ali naquela região. Era uma região muito rica, muito próspera, uma região muito vasta, que quando nós vamos analisar no livro do Atos dos Apóstolos, livro do Atos, capítulo 17, nós vamos encontrar o contexto dessa carta.
Quando Paulo ele chega em Tessalônica, na sua segunda viagem missionária, e ele começa a pregar ali em Tessalônica, há uma grande perseguição. Uma grande perseguição por parte dos judeus, por parte dos judaizantes, por parte daqueles que não eram de tudo convertidos, à medida que Paulo pregava. Paulo ele ficou durante aproximadamente 3 semanas. E ao longo dessas 3 semanas, Paulo, ele pregava com muita veemência, ele pregava e persuadia as pessoas através do Espírito Santo a se converterem a Cristo. E houve um grande levante, houve uma grande perseguição. Paulo, ele foi para Bereia, tentando de alguma forma escapar daquela perseguição constante. Invadiram a casa de um chamado Jason. Invadiram a casa dele à procura de Paulo, não encontraram Paulo, levaram Jason preso, e alguns até saíram de alguma forma propagando de que Paulo ele estava única e exclusivamente interessado em ganhar dinheiro. Ele estava interessado apenas em fundos mercantis. Daí o porquê ele abandonou a igreja. Ele não abandonou. Quando nós vamos analisar cuidadosamente, Paulo simplesmente ele teve que se escapar. Ele fugiu. Havia uma perseguição muito atroz, muito ferrenha, muito contumaz. A vida do apóstolo São Paulo nunca foi fácil. Isso nós vamos perceber quase em todas as epístolas paulinas. Paulo, ele sempre se escapando para preservar a sua vida. Porém, ali em Tessalônica, ficou uma igreja fundada. Ficou uma igreja estabelecida. As 3 semanas que Paulo ficou ali, foi um tempo suficiente para que fosse plantada uma igreja ali. Era uma igreja jovem, era uma igreja que ainda estava sendo alimentada, fortalecida. Era uma igreja que estava sendo ainda consolidada. E Paulo, ele teve o privilégio de enviar o seu filho Timóteo, o seu filho na fé. Timóteo, que na verdade, numa linha sucessória do apostolado, Timóteo, ele poderia exercer muito bem, porque Timóteo, ele era um filho na fé. Ele foi treinado por Paulo. Paulo ele tinha um carinho muito grande por Timóteo. Diga-se de passagem, Timóteo, ele foi criado aos pés da sua avó. Desde pequeno, ele aprendeu as Sagradas Escrituras. E Timóteo também era habilidoso, era versátil e versado das Escrituras. Aí Paulo envia Timóteo até a igreja em Tessalônica, e quando Timóteo retorna com boas novas, dizendo que a igreja estava consolidada, que a igreja estava em paz, a igreja estava em harmonia, mesmo não obstante as perseguições, mesmo não obstante os prosélitos, mesmo não obstante os judaizantes e todos aqueles que de alguma forma estavam perturbando a comunhão da igreja, a igreja estava em paz. Paulo, ao escrever essa carta por volta do ano 52 aproximadamente, e a carta aos Tessalonicenses, vale lembrar, e eu quero pontuar isso aqui com vocês, é a primeira carta do apóstolo São Paulo. Como não está agrupada em ordem cronológica, ela fica logo depois da carta que nós estudamos, ela fica logo após Efésios, Tessalonicenses, Colossenses, aí logo Tessalonicenses, mas é a primeira carta do apóstolo de São Paulo. Ela foi exatamente escrita durante a sua segunda viagem missionária. E nós temos aqui na carta de Paulo, uma preocupação muito grande sobre a questão, que era uma questão de promiscuidade. São 2 pontos principais que estão aqui nessa carta. O primeiro ponto era exatamente tratar a imoralidade que estava sendo praticada ali dentro da igreja em Tessalônica. Nós sabemos muito bem que naquela época o Império Grego ainda era dominante.
Essa era uma igreja, quase que na totalidade, uma igreja de gregos que se converteram ao cristianismo, havia poucos judeus. E quando nós vamos analisar, queridos, parem para pensar comigo, porque naquela época o Império Grego e os gregos, na verdade, eles eram promíscuos, obscenos, dissolutos, desregrados. A promiscuidade, a libertinagem sexual era de forma tamanha, havia se tornado cultural. Naquela época não havia preconceito, nenhum sentimento de culpa no que diz respeito à promiscuidade e à libertinagem. Haviam as prostitutas cultuais. Alguns filósofos epicureus, estoicos e alguns daquela época acreditavam que os deuses do panteão incorporavam-se dos homens e tinham relações sexuais não só com as escravas, mas, enfim, com todas aquelas que eles mais achavam aprazível. Naquela época, e talvez não é tão diferente de hoje, era aceito a questão do adultério, da fornicação, do homossexualismo, do lesbianismo. Haviam troca de parceiro. Aquela época era uma época onde havia uma predominância disso aqui, a pornografia, o adultério, que aqui no texto original é porneia, e esse termo porneia do grego, ele tem várias nuances ou variáveis que pode se reportar à fornicação, que é exatamente o relacionamento sexual de jovens ainda não casados, ou um jovem que deita com a mulher casada, ele comete fornicação e é o adultério, e há uma palavra específica para adultério aqui no grego. Agora, tudo isso era comum, era muito comum. Essa questão de troca de parceiro, essa questão do adultério, da fornicação, do ficar simplesmente por ficar, havia uma imoralidade muito grande. Agora, quando essas pessoas se convertem a Jesus e eles vêm para o arraial cristão e eles são introduzidos ao corpo de Jesus, aí Paulo diz: ei, vocês precisam abandonar todas essas práticas, porque isso, diante da sociedade, é comum. É uma prática que se tornou até cultural. Quando a gente traz isso para a atualidade, a gente vai perceber que não há muita diferença. Há muitas igrejas até que não pregam mais contra o adultério, contra a fornicação, contra a questão de que o relacionamento sexual de homem e mulher, ele só é aceito na Bíblia, aceito por Deus após o casamento. Quando fora do casamento, é reprovado diante de Deus. O que Paulo deixa muito claro aqui à igreja em Tessalônica é exatamente isso. Obviamente que isso não era fácil para aqueles que aceitavam a Jesus, vinham para o arraial cristão, eram inseridos no corpo de Jesus e eles tinham que abandonar toda essa prática, que era uma prática comum. Só que, detalhe, pare para pensar comigo. A Bíblia, ela é o livro de Deus, é a palavra de Deus, é os oráculos divinos, e tudo aquilo que foge à palavra de Deus não deve ser aceito pela comunidade cristã. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens, se era cultural ou não. O que Paulo está colocando aqui com muita veemência, é exatamente, é cultural lá fora. Só que a cultura do mundo não cabe com a cultura do reino de Deus. O que Paulo deixa aqui muito claro é a pureza, é a santificação, é abrir mão dos prazeres, dos manjares, dos desejos, os desejos da carne. Tanto é que Paulo, ele coloca aqui, e eu quero salientar, dar só uma pincelada sobre essa questão de que
o homem saiba possuir o seu vaso, e ele saiba possuir o seu vaso no temor de Deus. Porque aí vem uma pergunta, que a gente ouve isso, é uma pergunta já recorrente: será que após o casamento, o homem e a mulher, no seu quarto, eles podem tudo? Tudo é liberado? Ei, à luz da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, quando Paulo diz que com temor saibamos possuir o nosso vaso aqui pode se referir ao cônjuge, ou nosso próprio vaso, a nossa vida. Não nos darmos as práticas indecorosas do mundo e não trazer para o relacionamento conjugal aquilo que é muito próprio nas pornografias, no que o mundo conceitua como certo, e o que o mundo conceitua como certo, à luz da Bíblia, é errado. Nós nos norteamos, e Paulo deixa isso muito claro quando escreve aqui a igreja de Tessalônica: nós somos norteados, dirigidos, orientados pela palavra de Deus. O que os gregos cometem, as suas atrocidades, as suas perversões, as libertinagens, porque na Grécia, na verdade, essa questão era tudo muito sexualizado. Nos dias que nós estamos vivendo, não é muito diferente. Há uma erotização em tudo. E daí, vale aqui um conselho, daí, Paulo, ele diz que nós precisamos vigiar o nosso pensamento, vigiar o nosso coração, vigiar os nossos passos. E manter exatamente o nosso corpo, a nossa carne, debaixo da égide do Espírito. Manter a nossa vida exatamente debaixo do domínio do Espírito Santo de Deus. Então, nós vemos essa particularidade na carta de Paulo. Ele é muito assertivo, ele é muito contundente, porque havia um perigo muito grande de que a igreja se adequasse aos padrões do mundo. Ei, eu quero abrir um parêntese para dizer isso. Olhe bem para mim. A igreja, ela nunca vai caber nos moldes do mundo. A igreja, ela não pode ser influenciada pelo mundo. Paulo, quando escreve aos Romanos, salvo engano, no capítulo 8, ele diz que nós devemos transformar o mundo pela renovação do nosso entendimento, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é o mundo nos transformar, não é nos adaptarmos ao mundo, não. A igreja não se adapta ao mundo, o mundo deve se adequar à palavra. E se o mundo não se adequar à palavra, por conseguinte, infelizmente, não poderão ser aprovados. Porque a Bíblia, ela é a lei de diretrizes e base e de fundamentação da fé, e é o nosso norte, é o nosso guia, é a nossa bússola. Então, tudo que nós podemos depreender da Bíblia, e aqui Paulo, ele é muito assertivo a escrever à igreja de Tessalônica, que estava ali exatamente em uma cidade de mais de 200.000 pessoas, e quase todas elas muito embrenhadas, muito absorvidas pelo pecado. Ainda hoje, infelizmente, naquela região onde fica ali a Macedônia, infelizmente, queridos, poucos cristãos existem. Porque quando a igreja, ela começa a andar segundo os moldes do mundo, ela se afasta dos moldes de Deus. E Deus passa a não ter compromisso com aqueles que se afastam dele. Um outro detalhe que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é exatamente para a questão da, primeiro, firmeza na fé, que é essa questão de abdicar-se de tudo aquilo que de alguma forma nos afasta de Deus.
E detalhe, eu preciso dizer isso com temor e tremor. Uma das maiores vulnerabilidades da igreja é exatamente o pecado sexual. Havia essa vulnerabilidade da igreja. Havia toda uma guerra, porque o corpo, a carne milita contra o espírito milita contra a carne. Ao longo das Escrituras, quando a gente começa a analisar desde o Gênesis até o Apocalipse, nós vamos observar que sempre houve uma luta, e há uma luta. Na adolescência, que o diga os adolescentes da igreja, que o diga os jovens da igreja, que o diga não só adolescentes jovens, mas que o diga senhores e senhoras que a todo instante, a todo dia, sofrem constantes apelos a ter uma vida desregrada. Uma vida não compatível àquilo que a palavra de Deus nos orienta. Então Paulo, ele deixa isso muito claro. Tem pessoas que dizem, pastor, eu tenho minha vidinha dupla, eu não estou sofrendo nenhuma consequência, estou bem financeiramente, espiritualmente estou bem. Só que Paulo, ele diz, olha, Deus trará juízo. Deus julgará. É um pecado que não fica impune. Pode estar oculto aos olhos de tudo e de todos. Mas Deus, ele cobra. Amém? Aí Paulo, ele deixa muito claro também aqui a igreja em Colossenses, exatamente sobre a questão da ressurreição e da vinda de Jesus no capítulo 4. Porque, queridos, Paulo diz, eu não quero que vocês sejam sem esperança, que vocês fiquem tristes como aqueles que não têm esperança. Mas aqueles que morreram em Cristo, com o corpo glorioso, haverá de ressuscitar primeiro. E nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados num abrir e fechar de olhos, ou num piscar de olhos, ante o toque da última trombeta. Eu não quero que vocês fiquem aí desesperados, porque havia um desespero coletivo na igreja em Colossos, na igreja em Tessalônica, havia um desespero coletivo, porque alguns irmãos estavam comentando o seguinte, e agora? E aqueles que morreram em Jesus? E aqueles que deram a sua vida por amor a Cristo, por amor à fé, se sacrificaram, foram fiéis, morreram, e agora? Aí Paulo, e todos eles ficavam tristes, tipo, morreu, acabou. Aí Paulo diz, não, calma aí, eu não quero que vocês fiquem desanimados, que vocês fiquem tristes, que vocês fiquem sem esperança, até porque aqueles que já morreram em Cristo, aqueles que dormem em Jesus, eles haverão de ressuscitar com um corpo glorioso, e nós que estivermos vivos, seremos arrebatados. Então, será mais ou menos isso. Aí Paulo diz sobre os sinais, isso é tremendo, eu acho isso super interessante quando Paulo diz e sobre os sinais, nem necessito de dizer para vocês coisíssima alguma, porque vocês já sabem, vocês já conhecem os sinais. Eu não quero aqui, dizendo Paulo lá para a igreja em Tessalônica, eu não vou aqui numerar ponto 1, ponto 2, ponto 3. Não, eu não quero aqui numerar. Eu quero apenas que vocês se lembrem que a vinda de Jesus é como ladrão de noite. É de repente. Eu não posso dizer para vocês o dia, a hora, o mês, o ano. Apenas eu digo para vocês, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados. Num piscar de olhos, ante o toque da última trombeta. Aí Paulo, ele diz o seguinte, o que é mortal se investe de imortalidade, o que é corruptível de incorruptibilidade. Aí seremos arrebatados, os que morreram em Cristo, esses ressuscitam primeiro. Encontraremos todos lá nos ares, porque ninguém vai entrar no céu primeiro. Encontraremos todos nos ares,
e para sempre estaremos com o Senhor. Vamos todos entrarmos juntos com o corpo glorioso. O que é corruptível não herda a incorrupção. O que é mortal não herda aquilo que é imortal. Então, seremos todos transformados. Aí Paulo ele diz, olha, só que eu não posso dizer para vocês o dia, a hora, e o mês e o ano. Uma coisa é, será como ladrão à noite. Os sinais são evidentes. Paulo ele não enumera, mas se nós formos analisar à luz das Escrituras, o que o próprio Cristo nos diz, haverá filhos contra filho, pai contra pai, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, reino contra reino, haverá guerras, rumores de guerras, terremotos, sinais no céu, sinais no céu, sinais na terra, sinais no mar. Quando nós vamos olhar para isso, queridos, em pleno século XXI, nós vamos observar que todos os sinais que evidenciam a súbita e eminente vinda de Cristo para o rapto, para o arrebatamento da igreja, estão aí. Todos os sinais. Sinais no céu, sinais na terra, sinais na vida social, política, econômica, cultural, religiosa. Sinais em todos os âmbitos falando. A vida de Jesus está mais próxima do que nós possamos imaginar. Ainda um pouquinho de tempo. O que é um pouquinho? Literalmente, ainda um pouquinho de tempo. Aquele que virá, aquele que vem virá e não tardará. Que nós possamos nos consolar com essa palavra. Então, quando nós analisamos, não de forma pormenorizada, mas de forma panorâmica, quando nós analisamos a carta, o que podemos depreender é pelo menos esses dois pontos principais que eu abordei. Primeiro, essa questão da moralidade diante de uma época imoral, a preservação da fé, a preservação da santidade, a preservação da pureza do casamento, do relacionamento, a pureza do relacionamento com Deus, porque o meu relacionamento com Deus, ele vai depender muito do meu relacionamento familiar. E uma outra questão, essa questão exatamente da vinda de Jesus. Que nós não possamos ficarmos desesperados. Eu ouço algumas pessoas, e eu estou finalizando dizendo isso, eu ouço algumas pessoas dizendo, mas, poxa, Jesus não poderia ter levado fulano, ciclano, beltrano, mas por quê? Mas por quê? Tem pessoas que ficam questionando. Ei, tem coisas que nós nunca vamos entender, porque são mistérios. Tem perguntas que nunca serão respondidas. Tem questionamentos que nunca serão, de tudo, elucidados. Em parte, profetizamos. Em parte, nós vemos. Tipo, ei, entenda uma coisa. Os desígnios de Deus são mais altos do que o nosso. Então, precisamos o quê? Nos santificarmos. Guardarmos a pureza espiritual e estarmos prontos para a vinda de Jesus, para o arrebatamento da igreja. Que Deus nos ajude e que, de alguma forma, eu possa ter contribuído para o teu elevo espiritual. Se possível, divulgue o nosso canal, divulgue esses estudos que nós estamos fazendo aqui todas as semanas, disponibilizando aqui no nosso canal. Então, consiga um número maior de pessoas para que possam ter também acesso a esse ensinamento. É de grande valia, obviamente, de forma não tão pormenorizada, de forma profunda e não tão teológica, mas nós estamos aqui dando a nossa parcela de contribuição. Que Deus abençoe sua vida. Nós estaremos também logo disponibilizando o SCDB, Seminário Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Até a próxima semana. Fiquem todos com Deus. Shalom, Larema, paz e prosperidade. Deus abençoe a sua vida.